Abel, o que você sentiu do elenco em relação à motivação para essa partida? Você acha que é um desafio motivar os atletas para uma partida como essa depois de voltar do Mundial? E você acredita que houve uma queda de rendimento do Palmeiras em relação a essa competição? Isso tem a ver com essa questão mental? Obrigado. Não, acho falar de motivação, acho que a maior motivação que nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, não, essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora não temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. Vamos trabalhar, vamos melhorar e temos mais margem para melhorar e trabalhar, seguramente, que é o que temos que fazer agora num jogo pouco inspirado, nem sempre bem jogado. E custa muito, que as equipas fecham-se bem, um adversário que entrou bem na primeira parte, com muita mobilidade, e nós não conseguimos pôr pressão no nosso adversário, que era algo que queríamos fazer desde o início, não conseguimos, é algo que vamos ter que melhorar, sobretudo no início dos jogos aqui em casa. Não podemos deixar o adversário ter tanta bola, portanto isso é um aspecto que nós temos que melhorar, e depois nós sabemos o quão difícil estamos a ter dificuldades em fazer golos. Estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. O adversário precisou de lá ir fazer 3 remates. Um deles acabou por ser golo falta. Um livre depois de estarmos a ganhar, onde temos que estar atentos a todos os detalhes, porque o futebol é feito de erros e de acertos. Mas sinceramente não posso fugir. Acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Abel, boa noite. Caio Capatos, TV Band Esportes. Eu queria te perguntar sobre o aspecto ofensivo, né? A gente tinha a expectativa de entender como o Palmeiras ia funcionar sem Estevão, sem o Paulinho agora para o restante da temporada, e pelo menos na primeira etapa ficou a sensação de que o Palmeiras encontrou boas soluções pelos lados, com o Facundo jogando do lado em que habitualmente gosta mais de jogar, pela direita, você já tinha falado sobre isso, e o Felipe Anderson, na minha visão, participou bem pelo lado esquerdo. Essa é uma tendência que pode continuar no Palmeiras? É algo que você considera que encontrou ou depende da partida? Não, obrigado. Acho que vocês têm percebido que ao longo dos anos que eu estou aqui, temos sempre andado a trabalhar em cima daquilo que são soluções, em função das lesões, em função das vendas, e como te disse ao teu colega, tenho que voltar a dizer-te o mesmo. Vamos melhorar, garanto-te que vamos melhorar. Temos margem para melhorar, mas este jogo nós temos que o analisar, temos que ver, e são os aspectos positivos. Agradeço-te por houve coisas positivas dentro do jogo. Aquela que ou que a nós nos custa mais um pouco é depois daquela segunda parte que fizemos, em que não deixámos o adversário jogar, em que foram só 2 ou 3 vezes ao nosso golo, o contrário da primeira parte, em que o adversário não conseguiu ter bola, conseguiu circular, conseguiu criar-nos dificuldades, e nós não conseguimos pressionar, e nas vezes que lá fomos, não fomos muito inspirados. Acabamos por fazer um golo muito bonito, numa ação de jogo combinado, de jogo ligado, e depois deitamos tudo a perder num lance de bola parada, onde devemos e podemos fazer melhor. Mas, como disse, só nos resta agora trabalhar, ir à procura de soluções para suprir essas opções que tu disseste, umas por venda, outras por lesões. Temos que ir à procura de soluções, como sempre fizemos. Abel, boa noite. Abel, sobre o ataque, que vem sendo uma dificuldade, você vem falando dessa eficácia, tem um jogador, né, que você falou no começo da trajetória dele aqui no Palmeiras, que é o Vitor Roque, que você chegou até a compará-lo ao Mbappé, que demorou um certo período para engrenar no Real Madrid, e o Vitor Roque já tem uma bastante amostragem, uma amostragem grande de jogos, e ele não tem conseguido render no quesito gols. Como você tem trabalhado, talvez, essa parte psicológica dele? A gente já ouviu relatos de que no Barcelona ele teve alguns problemas ali com essa parte, né, de autoconfiança. Como é que você tem trabalhado nisso? Isso me permite, onde você pensa o Sousa jogando nesse ataque? Obrigado. Olha, quando nós falamos
individualmente de um jogador como o Roque, que foi para a Europa e as coisas não correram bem e ele voltou, é porque há coisas que ele vai ter que melhorar. E ele sabe disso, que não está... Nós conhecemos este jogador e já o vimos jogar. Nós não, vocês, que ele é brasileiro. Vocês também o conhecem como eu conheço. Aliás, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ou estou enganado. Agora ele tem que assumir, como todos, que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. Joga com 50 quilos nas costas. E às vezes o melhor que nós temos que fazer é ajudá-lo da forma que nós podemos. Pode ser a jogar, pode ser ficar sem jogar durante um período, pode ser... Essa é a nossa função. Por isso nós fomos resgatar este jogador. Ou será que o Barcelona tem olheiros cegos? Será que não sabem a qualidade que este jogador tem? Só como todos não está a passar uma boa fase. E ele sabe disso, nós sabemos disso e vamos tentar ajudá-lo como sempre fizemos com todos os jogadores aqui. Abel, boa noite. Pedro Canhade, Craque Neto. O Allianz Parque sempre foi a grande fortaleza desse time do Palmeiras. E até como você falou na primeira resposta da tua coletiva de hoje, o problema está sendo a falta jogos de pontos em casa. conquistados nos jogos em casa. É um facto, é um facto. Sim, é um fato. E por isso a pergunta... Qual a receita para fazer com que o Allianz Parque volte a ser essa fortaleza do Palmeiras? Por que o Palmeiras tem tido tanta dificuldade no Brasileiro em casa? Obrigado. Olha... Primeiro falar do público, acho que o público hoje teve da forma que devia estar, apoiou-nos durante o jogo todo e no final mostrou o seu descontentamento e com toda a razão. Portanto, acho que é isso que eu peço dos nossos torcedores, que nos ajudem durante o jogo todo como têm feito e no final, quando ou o resultado ou o desempenho não for de acordo com as nossas expectativas, não fico minimamente chateado ou melindrado por aquilo que é o descontentamento do nosso torcedor, porque é normal, todos nós queremos ganhar, o torcedor também quer ganhar. Agora, como te disse, estamos a ter dificuldades, falei aqui algumas das soluções que temos que encontrar para fazer golos, né? Nós hoje fizemos depois não conseguimos sofremos. Precisamos de voltar a ser aquela equipa a entrar muito forte em casa, a dividir o jogo, a não deixar o adversário respirar. Não estamos a conseguir, como disse, não só no aspecto ofensivo e na criatividade e no desempenho individual da nossa equipa, mas sobretudo e também naquilo que tem a ver com o quesito de entrar forte, de entrar pressionante. Não estamos a conseguir e como te disse, vamos analisar o nosso jogo, vamos analisar os nossos jogadores. Nem tudo está mal. Há coisas boas que hoje nós vimos aqui jogadores a voltarem bem e nós vamos procurar fazer o que disse ao teu colega. Vamos melhorar, tenho a certeza. Vamos ajudar os nossos jogadores, vamos analisar e fazer aquilo que eu sempre prometi desde que cheguei aqui ao Palmeiras. É trabalhar com qualidade e arranjar soluções para que o Palmeiras, pelo menos em casa, porque é aquilo que nos está a faltar, seja mais efetivo e consiga levar mais pontos, porque tem sido o nosso calcanhar daqueles, a quantidade de pontos que temos perdido em casa, porque fora, acho que não estou enganado, devemos ser das equipas que mais pontos têm conseguido fora, das equipas que lutam pelo título, mas em casa estamos a perder muitos pontos, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer fica difícil. Abel, Rafael Oliva da Rádio Tatiaia. Queria entender por que o Felipe Anderson retoma a titularidade depois de ficar fora durante o Mundial de Clubes, depois da estreia contra o Porto. Ele não entrou mais e hoje retoma a posição como titular. Se ele cresceu de rendimento nos treinamentos ou se foi uma opção tática, tanto que ele atuou no lado esquerdo, ele vinha atuando pelo lado direito, geralmente nos últimos jogos. E, se possível, uma análise do próximo adversário do Palmeiras, o Atlético, que tem vários jogadores ex-Palmeiras e é um time que também busca ali as posições. A segunda pergunta não te posso responder, desculpa, porque eu jogo um jogo de cada vez, não jogo dois de cada vez. A primeira parte da pergunta, estavas-me a falar da... Qual foi a pergunta? Quem é que estava a jogar no lado direito no Mundial ou durante o tempo que esteve aqui? Facundo? Não. O Estevão. O Filipe jogou. Vocês dizem que o Filipe não jogou. Eu não sei o que é que vocês têm com o Filipe. É um fetiche vosso. Filipe. Jogou o Alá, jogou o Filipe e jogou o Estevão. Ok? Do lado direito. E do lado esquerdo jogou o Facundo, jogou o Paulinho
e jogou o Estevão. E jogou lá o Filipe também. Não tem justificação. Temos estes jogadores que te falei, temos, agora não temos, nem o Estevão, nem o Paulinho. Abre mais possibilidade desses jogadores poderem jogar. E ele, como te disse, vocês não falam, mas ele iniciou o campeonato do mundo, depois metemos o Alá, e o Alá acabou por fazer um belíssimo campeonato do mundo. Portanto, agora temos Alá Facundo para a direita e para a esquerda, e temos Sousa Luigi e Filipe para a direita e para a esquerda também. Boa noite, Abel. Carlos Santana, Bate-Fundo Esportivo. Você fez uma avaliação sobre a fase do Vitor Roque. Disse que ele joga muito bem, citou as virtudes dele, mas parece que ele joga com 50 quilos nas costas. Na sua avaliação, tem algum outro jogador que também passa por esse problema nesse momento? E qual seria o motivo para ele jogar com esses 50 quilos nas costas? É o facto de os golos não estão a aparecer, as críticas que fazem, né? E o jogador não é imune àquilo que é as críticas que fazem. E aqui de um modo geral, hoje o futebol global e ele é um miúdo ainda, ele tem 20 anos, né? As pessoas ele tem 20 anos, e se ele voltou ao Palmeiras é porque alguma coisa não correu bem em algum lado, né? E nós estamos aqui de braços abertos para o ajudar. E se calhar muitas vezes pensar também no peso da própria contratação, e depois toda a gente, mas ele não está, mas já teve, e não se está a passar um bom momento. Isso faz parte do jogador, faz parte de uma equipa. E às vezes, claro, quando nós temos dentro de uma equipa 3 ou 4 onde as coisas não estão a correr tão bem, cabe ao treinador analisar, ver, trocar se for preciso, como tem que ser. E é isso, por isso que eu te falei aqui, vamos trabalhar, vamos analisar, vamos ajustar. Esses jogadores, como tu disseste, ou esse jogador em questão, não está na sua melhor fase, mas não é por isso que eu não desisto de nenhum jogador. Mas houve coisas também boas, como o teu colega disse, Filipe, foi bom vê-lo com audácia, com coragem, bem fisicamente, que é outra das coisas que o futebol brasileiro deixa marcas aos jogadores que vêm da Europa para cá, porque aqui os jogos são corridos, são seguidos, e é preciso essa própria adaptação. É bom ver o Facundo voltar ao lado direito, foi por isso que ele foi contratado, conseguimos ir buscá-lo. E agora, como te disse, falar a verdade, não fizemos um bom jogo, há muito trabalho para fazer, há muito espaço para melhorar, há soluções para encontrar, trocar jogadores se for caso disso, e continuar a dar o nosso melhor para ajudar o Palmeiras a continuar a crescer, apesar das 12 ou 13 mudanças que nós fizemos no elenco no último ano e meio. Boa noite, Abel, tudo bem? Flávio Latifi, do UOL. Nos últimos 3 jogos no Brasileiro e no Mundial, o Palmeiras ele sofreu, né, para fazer um gol no primeiro tempo. E o Palmeiras é um time que ficou conhecido dessa forma, e você citou também a falta dos jogadores entrarem um pouco mais ligados. Você acha que isso tem influência também? Os jogadores, é responsabilidade do treinador também. Tem que os ajudar, tem que encontrar aqui soluções. Claro que nós estamos sempre... O treinador está sempre dependente do cruzamento, do passe, da finalização... porque não sou eu que jogo. Agora, naquilo que tem que ver com o quesito da tática, do quesito da tarefa, do quesito dos princípios que nós pretendemos para cada posição, isso eu posso ajudá-los. Naquilo que tem que ver com aquilo que o teu colega estava a dizer, da parte da performance individual de cada um, os jogadores muitas vezes ao longo do ano vão tendo altos e baixos naquilo que é a performance. Agora, se eles estão aqui no Palmeiras é porque são bons. Se nós os escolhermos é porque eles são bons. Agora não podemos não esconder quando as coisas não estão bem, isso é um facto. Palmeiras está a ter muita dificuldade, mais do que criar, em metê-las lá dentro. Nós estamos, pelo menos na minha estatística, estamos a precisar de finalizar 7 vezes para fazer um golo. Mas isso quer dizer o quê? Que o Palmeiras finaliza 7 vezes. Hoje tivemos, 14, 15, 16 remates, conseguimos fazer um golo. O nosso adversário rematou 3, fez 1. Tem muito a ver com isso. Agora, como te disse, temos que continuar a trabalhar com os nossos centroavantes, com os nossos pontas, com os nossos meias atacantes, fazer o que sempre fazemos, sem fugir da responsabilidade, que o jogo hoje não foi bem conseguido. Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio TV Bandeirantes. Abel, muita gente entende que, desde que você chegou aqui, a versão 2025 desse Palmeiras é a pior delas, mesmo com mais de R$500 bilhão investido. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e por quê? Mas por que investiu R$500 bilhão?
Com as contratações que foram feitas, Vitor Porquê Roque, que investiu? Paulinho, Porquê que investiu? Por uma questão de necessidade, acredito. Eu vou-lhe explicar, se você não sabe, eu vou-lhe dizer. Sabe quanto é que vendemos em jogadores? Muito. Mais de 1,5 bi em 5 anos. Então, se o Palmeiras compra, é porque tem dinheiro para pagar. É porque faturou em títulos e em vendas para poder comprar jogadores. Mas diga, pode... Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de meio bi, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. Como te disse, trocamos 12, 13 jogadores jovens que vieram, jogadores que contratamos que estão lesionados. Desses 1,2 bi foi dos jogadores que nós tínhamos, os melhores jogadores que nós tínhamos, vendemos e hoje, em função daquilo que é o crescimento, da credibilidade nacional e internacional, não é? Nós vendemos um zagueiro por 35 milhões, não sei se tu sabes, não é? Um zagueiro por 35 milhões ao Chelsea, vendemos um centroavante ao Atlético, ao Real Madrid, vendemos o Estevão ao Chelsea, não é? Portanto, eu acho que desses 60 ou 70 milhões de vendas, se nós investirmos 20%, porque precisamos, agora é trabalhar com os jogadores que temos, não é chegar, ver e vencer, isto não é assim, porque eu paguei, porque se fosse assim, o Paris Saint-Germain tinha que ganhar sempre, porque investe por ano, ou investiu em 4 ou 5 anos 870 milhões de euros e não ganha sempre. Portanto, o que nós temos que continuar a fazer, e independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz, porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Porquê que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia. Há 4 não podia. Há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia, certo? Vendeu os jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. E outra, vou voltar a repetir. Eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem. Porque depois cada um olha para aquilo que quiser. Vocês só falam nos 500, mas em 5 anos vendemos mais de 1,5 bi de jogadores. Por isso é que nós hoje podemos vender e somos uma equipa admirada e respeitada não só nacional, mas como internacionalmente. Como te disse, temos equipas da Europa a querer vir aqui visitar como é que trabalha o Palmeiras. E deixa-me dizer, se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porquê é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? Porquê é que nós fomos buscar o Rios, o departamento de futebol foi buscar o Rios, toda a gente quer vir aqui buscá-los? Uma coisa eu tenho que dizer e tenho que assumir, sim, hoje não fizemos um bom jogo. Mas eu entendo as narrativas que se criam, é verdade, sabe que é uma mentira dita muitas vezes, depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Deixa só para terminar isto. Eu cheguei ao Brasil há 5 anos e juntamente com os torcedores eu tenho um respeito, um carinho e uma admiração por eles que ela é mútua. Ela é mútua. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente.